E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Primeiramente, boa tarde a todos. Sou o Braz, estudante de filosofia. E eu acho que cabe falar um pouco do porquê da nossa chapa, né? Eu acho que o retrospecto histórico da nossa chapa, ele vem, sem dúvida, ancorado uma nova proposta de organização do movimento estudantil, não uma nova proposta de organização, mas uma nova proposta de composição do movimento estudantil, que consiste justamente em lutar pela unidade das forças de esquerda que compõem o nosso movimento, tá certo? Nossa chapa tem um diagnóstico geral, que consiste justamente no fato de que existe um conjunto de pautas do movimento estudantil que são pautas comuns. Eu acho que a gente, assim, apesar das divergências estarem expressas, né, existe um conjunto de pautas que são comuns. Eu acho que a gente vai ver isso aqui. A nossa chapa foi uma chapa que a todo tempo nesse processo de construção buscou a unidade do movimento estudantil, né, tanto que defende, né, a proporcionalidade, né, nas representações do DCE, porque acho que as diversas forças do movimento estudantil devem compor a entidade, pela importância que essa entidade tem. E é uma chapa que se preocupa sobretudo com as reivindicações imediatas e reais que constituem a vida dos estudantes. A gente sabe que o problema da contratação de professores é um problema geral da universidade, né? E que o tabela acaba incidindo também sobre os estudantes exatos, que tem os problemas de contratação de professores, de infraestrutura, laboratórios, etc. Então, a nossa chapa veio no sentido de reivindicar essa unidade das forças do movimento estudantil, né? Acreditando que essa unidade é importante, mesmo no retrospecto histórico de perda de muitos DCEs e muitos CAs para os movimentos de direita, do movimento estudantil em geral. Então, a nossa chapa aí vem reivindicando essa unidade do movimento estudantil, porque é importante, dado sobretudo aí essa falta de mobilização que tem ocorrido nos últimos anos. Nossa chapa, ela... Então, a nossa chapa vem reivindicando a unidade das forças de esquerda do movimento estudantil, procuramos a unidade com as outras forças, e a gente vai, ao longo do debate, responder as perguntas, etc. Bom, gente, eu sou o Richard, sou estudante de História do quarto ano, e eu queria explicar um pouco o que a gente pensou quando escolheu o nome para a chapa e agora José. A gente queria, no primeiro contato já com o estudante que chegasse no nosso material, que estivesse acompanhando o debate, propor um questionamento, tentar transformar esse diagnóstico que a gente faz da realidade do movimento estudantil como uma situação calamitosa, de dificuldade de mobilização, de ataques de todos os lados, a polícia entrando no campus, que foi um acontecimento que a gente teve mais ou menos na época que a gente estava escolhendo o nome da chapa. Essa repressão descarada, novos mecanismos para impedir ocupação do espaço público, nenhuma política de contratação de professores, nenhuma política de ampliação das verbas públicas, nenhuma política cultural da universidade. Diante dessa situação como um todo, a gente queria chegar no estudante propondo uma pergunta mesmo. A gente queria dar a nossa resposta, que para a gente, basicamente, está nas mãos dos estudantes mudar essa situação, é com base em mobilização, é com base nas pessoas reconhecerem que a universidade está como está, porque há um projeto político por trás dela e que é um projeto passível de mudança, que nós, estudantes, em unidade com os funcionários, em unidade com os professores, em unidade com os trabalhadores, em unidade com a comunidade, somos capazes, enquanto atores sociais, de mudar essa realidade. Então, a questão de colocar uma pergunta é propor, abrir um espaço para que as pessoas deem a resposta, e para que elas olhem a nossa resposta, vejam com o que elas são capazes de se identificar, quais problemas elas acham que elas concordam, com os quais a gente aponta, com os quais elas discordam, abrir espaço de diálogo. Para a gente, basicamente, chegar com um questionamento é mostrar a importância que a gente dá para a disputa desse espaço do DCE, a disputa da entidade, como um momento privilegiado de diálogo com os estudantes. Um momento para a gente pensar que tipo de DCE que a gente quer, que tipo de relação entre o DCE e os centros acadêmicos a gente quer, que tipo de representação estudantil é a mais adequada para a gente lutar por coisas que são importantes para todos. A gente estava fazendo alguns levantamentos de dados mais específicos para ciências exatas, que é o foco desse debate, e a gente levantou algumas coisas que, na verdade, não tem grande discrepância com o que a gente vive nas ciências humanas, que é a composição da maior parte da nossa chapa. Por exemplo, o problema de falta de professores, que é gritante já no EFISH, um curso de filosofia pegando acabar em 2014, se todos os professores que podem se aposentar, de fato se aposentarem. Se a gente pega na engenharia mecânica,
dados de salas que habitualmente eram salas de 50 alunos, por exemplo, a sala de dinâmica, e que esse ano as salas são por volta de 80 alunos, uma sala tem 92 alunos. Então a gente vê que a questão da superlotação das salas está diretamente ligada a uma política geral da universidade, de negligenciar a contratação, de negligenciar o aumento de verbas. A gente vê nos cursos das ciências exatas também um problema cada vez maior com as matérias de laboratório, que estão parando de ser dadas, estão sendo substituídas. A carga horária de laboratório não é mais suficiente para que quem se forma engenheiro aqui seja reconhecido como um profissional que tem a base necessária para entrar no mercado. Então, mesmo a questão mais mercadológica já não é garantida pela universidade no pé que ela está. Quanto mais a questão de qual é a função social da universidade, que é que de fato a gente acha que é sempre discutir. É esse debate que a gente quer levar para o pessoal das ciências exatas. E aí, para terminar essa apresentação da chapa, se a gente olha aqui em volta, eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que estão aqui já estão compondo alguma chapa. E as 3 chapas que estão escritas, tanto os companheiros de situação, quanto a gente, quanto o pessoal do que fazer, levantam um problema de esquerda, estão a fim de discutir os programas de mobilização, a construção de movimento. A gente poderia, na opinião da chapa e agora José, a gente poderia estar junto, a gente poderia estar compondo uma chapa de unidade, somando forças, e fazendo uma discussão franca, só que compondo junto. A gente reivindica, a nossa chapa reivindica a proporcionalidade do DCE, e eu acho que é uma discussão que os companheiros da chapa também gostariam de fazer. Eu acho que a gente poderia fazer esse tipo de discussão compondo de fato unidade, não separando a luta da disputa da entidade, porque a gente sabe a importância que tem a entidade como o DCE, para uma universidade como a Unicamp, a gente conseguir juntar as lutas de cada instituto numa luta geral, transformar esses problemas que todos os estudantes sentem em uma campanha geral. Deixar de ser um debate para exatas, um debate para humanas, um tipo de mobilização exatas, outro na humanas, outro nas artes, fazer as coisas de fato em unidade, em conjunto. Essa era a nossa proposta. A gente acha que os problemas não são diferentes o suficiente para justificar que elas sejam separadas, e é isso que a gente veio trazer. E agora você?